Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Bíblia Diz. Eu sou Fernando Campos e hoje nós vamos estar falando sobre Abraão, o pai da fé, e eu quero convidar você a assistir a mais este vídeo. Certamente que Abraão, conhecido como o pai da fé, é uma figura muito importante, tanto para o judaísmo, como para o cristianismo e também para o islamismo. Três das maiores religiões aí monoteístas derivam a partir de Abraão. Ele é o segundo personagem que nós estamos vendo, como vimos no primeiro vídeo falando sobre Noé. Agora nós vamos estar falando hoje sobre Abraão. Gostaria de pedir encarecidamente a você para que deixasse o seu like no canal, para que você também estivesse aí assinando, deixando as notificações ativadas. Para quê? Com o fim de você poder ser avisado toda vez que a gente postar vídeos novos, e estar acompanhando aí o nosso canal. E o positivo, o joinha, seria muito importante para que o YouTube conseguisse entender que nós estamos aí no caminho certo e, claro, fazer com que esse vídeo consiga alcançar o maior número de pessoas. Então, que Deus te abençoe. Eu vou mostrar para vocês aí no mapa. Abraão, ele não era natural da região de Canaã. Canaã, na verdade, é a terra para onde ele vai, é onde ele migra. Ele era de Ur dos Caldeus. Eu vou mostrar aí no mapa, vou colocar na tela para vocês, a cidade de Ur dos Caldeus e a jornada que ele está fazendo até a terra de Canaã. Na época de Abraão, as cidades, haviam cidades-estado, cidades que estavam se desenvolvendo e crescendo. Era uma época relativamente pacífica e próspera, e haviam até mesmo algumas estradas que forneciam aí acesso, à região de Canaã. Outra informação importante que vale a pena a gente mencionar aqui é que Abraão, ele era politeísta, vivia numa cidade que cultuava outros deuses, conforme nós podemos ler lá em Josué 24:2, nos diz o seguinte: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Então ali já está dizendo, já um indicativo, quando feita a lembrança, de onde vieram, de onde os israelitas descendiam, de quem, ele está dizendo que Abraão, filho de Terá, ele serviam a outros deuses. Então era uma cidade, Ur dos Caldeus era uma cidade politeísta, até o momento em que Deus o chama. Gênesis capítulo 12, nós temos aí do verso 1 ao 5, vou colocar aí na tela para você ver, diz o seguinte: olha, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão naquela época, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, os que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão. Algumas informações importantes que daí a gente pode compreender. Primeiro, Canaã era uma terra habitada por outros povos, os cananeus. Depois, mais para frente, vai ser descrito quem eram os cananeus propriamente dito. Naquela época a terra era possuída por eles, a terra de Canaã, e Deus promete que essa terra seria entregue para ele. Vai para a terra que eu te mostrarei. Mais para frente o Senhor vai renovar, vai ampliar essa aliança que ele estabelece com Abraão. Então ele está dizendo que Abraão seria pai de muitas nações, ou que nele, em Abraão, ou através dele, a partir dele, seriam benditas todas as famílias da terra. Então aí ele já está colocando uma mensagem voltada para o futuro, apontando para Cristo, que através dele todo aquele que nele venha a crer, seria salvo. Então essa promessa, então estava começando ali com Abraão. Veja que Deus ordena que ele seja uma bênção, então ele seja alguém que vai abençoar vidas, Isso é muito interessante, A partir daí, então
de Gênesis capítulo 12, você tem alguns episódios. Abraão acaba descendo ao Egito. No Egito ele acaba com medo de ser morto por conta de sua esposa. Ele acaba arrumando uma desculpa de dizer que não, ela não é minha esposa, é minha irmã, etc. De modo que até mesmo o rei, né, do Egito, o faraó naquela época, né, ele quase que acaba tomando a esposa de Abraão, mas Deus intervém, né, e não permite que tal coisa aconteça, né? E depois ele ainda acaba saindo, né, do Egito. Esse é um episódio muito interessante. Depois, lá no capítulo 13, Abraão e Ló acabam se separando porque as terras e as posses, né, de gado deles começaram a aumentar muito e já não tinha mais lugar. Houve briga entre os pastores para ver quem ia tomar conta das pastagens. Então você vê algumas coisas que começam a acontecer. Por exemplo, Gênesis capítulo 13, verso 14, onde o Senhor diz a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, e a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Então é interessante notar que aqui em Gênesis capítulo 13, dos versos 14 a 16, por exemplo, ele diz que Abraão iria, né, a descendência dele viria ser herdeira da terra de Canaã, que hoje é onde Israel está, né? Veja que Israel ainda não tem a totalidade daquilo que Deus havia projetado, havia prometido aqui para Abraão, mas eles já estão lá, né? É importante, saíram de lá, voltaram para lá. Veja que a promessa de Deus, ela não pode ser invalidada, os planos de Deus não podem ser frustrados. Isso é muito importante, você precisa se lembrar disso, né? E aí que nós estamos estudando sobre a vida de Abraão, o relacionamento dele com Deus, a gente começa a entender isso. Veja que Abraão sai com 75 anos, ele só vai ter um filho, o filho da promessa, né? Com os seus 100 anos, Sara, né? Aí com os seus 99 anos, que eles vão ter a Isaac, e nele seria chamada essa descendência, na qual seriam benditas todas as famílias da terra, né? É muito importante esse fato. Outro ponto interessante é a respeito de Melquisedeque, quando ele encontra com esse sacerdote, rei e sacerdote de Salém, né? Onde Abraão dá o dízimo de tudo que ele tem, né? E é abençoado, né? Por Melquisedeque, por causa de um evento que ocorre aqui, onde houve uma guerra, né, entre reinos, e Abraão acabou se envolvendo nessa guerra aí para salvar a Ló, né? Não sem antes mudar o nome de Abraão, né, de Abrão para Abraão, né, porque ele viria a ser pai de muitas nações, e aí ele diz, né, que faria uma aliança com Deus. Gênesis 17. Então Deus vai progressivamente dando mais detalhes dessa aliança que ele estava estabelecendo com Abraão. E é interessante notar que Abraão então creu, né? E diz ali que como ele creu nisso, isso lhe foi imputado para a justiça. Isso inclusive é repetido lá em Romanos capítulo 4. Então nós vemos aqui algumas palavras-chave. Então nós temos aí, por exemplo, a intervenção de Abraão quando Ló, né, que vai para as bandas lá de Sodoma e Gomorra, aquelas cidades viriam a ser destruídas, sofreram juízo da ira de Deus por causa dos pecados que eles estavam cometendo. Então Deus ia dar um fim naquela cidade. Então Abraão intercede: Senhor, se tivesse um número X de pessoas lá, o Senhor destruiria? Não destruiria. Se tivesse outras pessoas, então Abraão vai conversando com Deus, né? Até chegar ao ponto de, não, eu vou lá salvar, e aí Deus então envia seus anjos para salvar a Ló da cidade de Sodoma, que tiram eles de lá quando aquela cidade é destruída, subvertida completamente, tanto Sodoma quanto Gomorra sofrendo o juízo do Senhor. Outro ponto importante que vale ressaltar, né, é que Abraão então, Deus então faz uma promessa, né, para Sara, de que dali um ano, quando nessa visita em que eles fazem ao acampamento, né, de onde Abraão está, de que Sara dali um ano teria um filho,
né? E esse seria o filho da promessa, Isaac. Então, a despeito, mesmo com o erro tanto de Abraão quanto Sara em tomar outra mulher, tentar ter outro filho, não, a descendência do Senhor, Deus então não mudou o seu plano, né? A despeito do erro de Abraão, mas ainda Deus assim permaneceu fiel. Depois acaba vendo aquele conflito familiar, Abraão acaba tendo que mandar Ismael embora, né, por causa dos conflitos familiares. Porém, Ismael não é desamparado, né? Não é desamparado. O Senhor também cuida, né, para que ele sobrevivesse. Outro ponto importante que vale a pena a gente ressaltar a respeito de Abraão é quando no momento em que Deus então pede que Isaac, aquele que nasceu de Sara, né, depois de alguns anos passados, Abraão então Deus pede que ele sacrifique o próprio filho. E eles vão até o monte, né, junto a Abraão, juntamente com mais 2 escravos e o seu filho, e aí eles chegam lá, vão até o monte, né, e esse detalhe, né, em que Deus prova a vida de Abraão, está relatado ali em Gênesis capítulo 22, você vê algo muito interessante, onde é feito, né, todos os preparativos para o sacrifício e o menino, né, Isaac, até naquele momento que já devia ter visto outros sacrifícios, né, feitos por Abraão, ele questiona, olha, temos o lenho, temos a lenha, temos o fogo, temos o altar, e onde está o cordeiro, né? E Abraão responde ao seu filho que o Senhor proverá, o famoso Yahvé Jireh, ou Jiré, né? Em que Deus proverá para si um cordeiro, né? E realmente quando Abraão estava com o cutelo na mão já para cumprir em obediência àquilo que Deus lhe pedira, né? A gente não consegue mensurar talvez o sofrimento, a angústia no coração dele, mas ele foi fiel e obedeceu a Deus, de modo que Deus, vendo a sua intenção e conhecendo seu coração, fala para ele parar, e então Abraão foi provado e foi aprovado nessa situação. E assim, né, nós podemos ver algumas coisas interessantes a respeito da vida de Abraão, dessas experiências que ele teve, né? Depois disso ele ainda teve, Sara vem a falecer, depois ele tem outros filhos, né? Adquire outra esposa, Ketura, com a qual ainda tem mais outros filhos, mas a sua descendência, a aliança que Deus estabelece com Abraão é a aliança que posteriormente ele vai estabelecer também com Isaac. Então vale a pena nós percebermos em que sentido Abraão é o pai da fé. A gente olhando aqui em Romanos, capítulo 4, nós vamos ver que a partir do verso 3, onde fala: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida, mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Né? Verso 9: vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Né? E aí, o verso 10 diz: como, pois, lhe foi atribuído, estando ele já circuncidado ou incircunciso? Aí diz, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Então, nós percebemos que Abraão é chamado aí de pai da circuncisão, mas também no verso 12 é chamado também dos incircuncisos, ou seja, é chamado pai daqueles que seria dos judeus, mas também dos gentios, ou seja, daqueles que creem, é o selo da fé. Por isso ele é chamado de pai da fé, pois a partir dele, né, desse sinal, desse gesto de fé, de obediência ao Senhor, né, que nós relatamos aqui, você percebe então a importância de Abraão, tanto no Velho Testamento, né, como no Novo Testamento. No Velho Testamento como sendo aquela semente, né, onde Deus viria, através dele, ou a partir dele, constituir para si um povo que viria carregar a semente, né, até chegarmos a Davi, e finalmente, né, alguém de linhagem segundo a descendência da carne, alguém que fosse da descendência de Davi, né, que também era descendência de Abraão, né, no qual seriam benditas todas as famílias da terra. Então você percebe por tudo isso que falamos,
a relevância que tem a vida de Abraão, né? Tanto que ela é relatada aqui na carta aos Romanos e também na carta aos Gálatas, capítulo 3, verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus e o filho foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, exatamente por esse versículo aqui, 6 e 7, que nós vamos entender que os que são da fé são filhos de Abraão, por isso Abraão é chamado pai da fé, né? Então esse é o que dá esse sentido a essa expressão ali no verso 14, né? Na continuidade, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Olha que beleza, né? Então a promessa do Senhor a Abraão, aquela que nós lemos lá em Gênesis capítulo 12, né? Verso 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ela vai se cumprir em Cristo, né? Alguns séculos depois, né? Muito tempo depois, e ainda hoje, né? Ela vem se cumprindo nas nossas vidas, nas vidas daqueles que creem em Deus. Então, era o que eu queria passar para vocês hoje a respeito de Abraão. A gente teria muito mais coisa para explorar, para falar, mas a proposta é a gente falar, pelo menos comentar alguns pontos e aspectos importantes de cada um desses homens, né? Homens e mulheres, e o seu relacionamento com Deus e como isso impactou a vida da sociedade, deles e até hoje, né? Causa impacto na nossa vida. Que você possa guardar algumas dessas lições a respeito da vida de Abraão para a sua própria vida. Vale a pena a gente obedecer a Deus, vale a pena sermos fiéis a Deus, vale a pena nós permanecermos firmes nas promessas que o Senhor fez para nós, porque todas as promessas que Ele fez, Ele certamente cumprirá. As que não foram cumpridas ainda, haverão de ser cumpridas. Creia nisso. Que Deus te abençoe e eu espero poder vê-lo muito em breve.